Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Comando Talks, o podcast da Comando News, que é a assessoria de imprensa, né? E sempre trazemos assuntos relevantes com relação aos nossos clientes, também outros assuntos com pessoas amigas e pessoas que têm algo bacana para dizer. E hoje eu recebo aqui meu amigo de longa data, é o Dr. Juan Carlos Zurita Poman. Ele é especialista em direito do trabalho e também autor de 2 livros sobre... como é que é, doutor Juan? Os livros mesmo? É sobre... O primeiro livro foi... Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso. Não sei se boa tarde, boa noite. Vamos ver bom dia, quando você estiver assistindo, né? Como diz a Vanina, né? Exatamente. O primeiro livro foi sobre assédio moral organizacional, né? Uma obra bem específica sobre um assunto bem delicado. E a segunda obra lancei esse ano, que é sobre saúde mental, relações de trabalho e os efeitos pós-pandemia de 2019. Legal. De Covid-19. Eu pude ler o primeiro na íntegra, o outro estou lendo, que a gente até está disponível, né, nas plataformas. Depois explica onde conseguiu o livro. Mas eu queria saber de você, por que você escolheu, né, esse tema para poder fazer esses 2 livros? O que te levou a chegar a esse assunto? Que é um assunto que era pouco falado antes, né, inclusive. Pouco falado, né? Na verdade, até como a gente estava conversando antes, a gente faz um bate-papo anterior, né? Sim, claro. Para quem não aquecimento, sabe, a gente conversa. O aquecimento, não sai do nada aqui, né? Tudo é conversado antes. O segundo livro é quase uma continuação do primeiro. O primeiro livro é um livro mais acadêmico, ele foi fruto da minha dissertação de mestrado. O tema foi trabalhado mais focado no público jurídico, né? E ele tratava de uma questão bem específica que era um tipo de assédio que a gente pode dizer que naquela época, quando eu escrevi o livro, tinha poucas obras falando sobre o assunto, também julgados, eram pouquíssimos os julgados que tinham. A gente tinha uma discussão até se existia ou não existia o próprio assédio moral organizacional. Hoje não tem mais dúvida que existe, já está consolidado na jurisprudência, na literatura trabalhista, né, a existência do assédio moral organizacional, mas foi fruto de algumas dificuldades acadêmicas que a gente teve lá na época, inclusive a necessidade de conceituação do que seria o assédio moral organizacional. Se discutia, inclusive, se existia e se existia, o que ele era. Então, tinha muitas decisões conflitantes, muitos autores conflitando, e como sempre, na ciência, tudo é uma construção coletiva, né? A gente vai trabalhando junto, vai descobrindo junto, vai colocando os limites, e hoje pode-se dizer que a gente tem uma certa pacificação sobre o que seria o assédio moral organizacional. Mas, então, o primeiro livro, ele focado bastante para a academia, né? Até por ele ser fruto de uma dissertação de mestrado, falando com o público jurídico. O segundo, após 10 anos do lançamento do primeiro, né, o primeiro foi em 2014, 10 anos após o lançamento do primeiro, eu percebi que eu havia necessidade de trazer um assunto, não o mesmo assunto, mas uma continuação do assunto para falar com outro público. Então, esse segundo livro, que é sobre... sobre saúde mental, sobre saúde mental e relações de trabalho, né? Esse segundo livro, ele tem o foco para conversar com pessoas que estão no controle do gerenciamento da produção. Ou seja, é para falar com gerente, é para falar com gestor, é para falar com dono de empresa, é para falar com o pessoal de RH, ou seja, dá uma expectativa, uma nova visão para que eles entendam um pouco mais de como que está o cenário agora e respondam algumas perguntas que, inclusive, se faz muito hoje em dia. Por exemplo, por que os meus colaboradores eles não estão desenvolvendo tudo como eles poderiam desenvolver? O que aconteceu que eu tinha um colaborador super ativo no começo do trabalho e de repente perdeu no caminho, né? Perdeu o brilho. Perdeu, se desmotivou. O que aconteceu? Será que palestra motivacional é referência ao resultado? Será que precisaria de alguma coisa a mais? Será que a empresa poderia realizar alguma coisa a mais? Ou será que alguma coisa que a empresa está realizando que de repente poderia
poderia ter algum ajuste. Certo. Então, a gente parte primeiro, até falando um pouco de como que foi disposta a obra, né? Falando um pouco sobre o que desmotiva o empregado. E a gente vê que o que desmotiva o empregado, a gente pode classificar, eu classifiquei em 5 grupos, chamando cada um dos 5 grupos de um tipo diferente de assédio. Né? E depois partindo para como é que a gente poderia solucionar essas questões. E como eu sou advogado, é uma visão jurídica, né? Então ele sempre vai ter uma visão jurídica sobre o tema, mas também ela tem uma visão holística. Por quê? Porque ela trabalha questões principalmente sobre psiquiatria, psicologia e o trabalho, até que dentre as soluções, já dando spoiler do final do livro. Já contou tudo, não sei se chegou nessa parte ainda, mas dando spoilers para o final do livro, a solução, ou uma das soluções, algumas soluções, ou todas as soluções que a gente prevê no livro, elas são multidisciplinares. Não há como você fazer uma solução apenas jurídica, uma correção apenas jurídica, não há como você fazer uma correção apenas com relação à organização do trabalho, não há como fazer uma correção apenas com relação ao mental dos colaboradores, mas sim precisa uma colaboração entre todos e utilizar o máximo de ferramentas possíveis. Legal, porque até uma coisa, né, de vida, né? Antigamente, assim, pô, frescura, né, essa questão. Sim. É tratado como frescura, tá reclamando o quê? Sim. E o funcionário, o colaborador, tinha que fazer o dele lá e não importava a saúde mental. Eu acho que bem essa questão do assédio moral, né, que depois você vai dizer o tema, assim, né, que mudou, né, a forma que você coloca. Na verdade, é a abordagem que eu dou. O assédio moral é um dos tipos de assédio. Mas isso era tratado, não tem nem que reclamar, tá aqui, faça o teu trabalho e não reclame, né? Tá ganhando para isso? Tá ganhando para isso, exatamente. Bom, reclamar do quê, né? Para que você tá reclamando? Então, acho que... mas como é que onde que entrou o direito nisso? Que hoje em dia é muito próximo, né? O direito está muito próximo do RH das empresas, né? Eu vejo a importância que tem a preocupação jurídica de como lidar como atender esse colaborador, né? Eu acho que vocês digamos, é uma prevenção para se evitar um malefício pro colaborador e também para a própria empresa, né? Acho que vocês estão ali naquela situação ali de, opa, aqui vamos tem que pensar bem, né, para evitar certos problemas depois, né? O nosso trabalho realmente com o RH ele é bem próximo, tá? Eu, na minha atuação particular, eu sempre condiciono a minha atuação até essa proximidade com a parte do recursos humanos. Por quê? Porque eu enxergo coisas que às vezes os recursos humanos não enxergam. Ou no dia a dia ali, o recurso humano... Ele não está vendo, né? Não, o melhor ele está dentro da empresa, né? O melhor trabalho que ele está fazendo, ele está gestando, ele está fazendo as suas atividades, suas tarefas inerentes à função de maneira excepcional, de maneira brilhante, mas tem coisas dentro da empresa que ele não está olhando e são coisas que elas vão aparecer nas reclamatórias trabalhistas. E talvez já seja, né, já prejudicou a pessoa, exatamente, né, já causou estrago, digamos assim, no colaborador e vai causar um estrago para a empresa, né, depois. Isso, a gente percebe, por exemplo, onde começa a acender uma luz onde que uma luz amarela, quando começa a aparecer notícias sobre danos morais. Aí acende um alerta. Opa, se o empregado está alegando que sofreu algum tipo de dano e esse dano tem um reflexo moral, ou seja, atingiu ele subjetivamente de uma maneira que ele espera uma reparação pecuniária com relação ao dano sofrido, por que se deu esse dano? Vamos estudar para ver qual que é a origem do dano. Muitas vezes a origem do dano é um assédio moral. Como a gente estava falando, o assédio moral é um dos tipos de assédio. O assédio moral é aquele assédio onde você tem uma consciente ou inconsciente, porque pode surgir de atos inconscientes do próprio administrador, né? Uma consciente ou inconsciente vontade de você destruir o outro colaborador. Pode ser um assédio que ele é de chefe para empregado, ele pode ser um assédio entre empregados, ele pode inclusive ser assédio de empregado contra chefe.
Não é questão hierárquica só, bem de cima para baixo, né? Ela é complexa, a gente precisa analisar como é que está chegando isso. Então, essa vontade de destruir, que pode ser consciente ou inconsciente, ou destruir, quando eu falo destruir, eu não estou falando que eu quero o adoecimento, eu quero que o empregado aconteça alguma coisa de ruim com ele, não, mas eu quero destruir a carreira dele aqui dentro da empresa, eu quero que ele saia da empresa. Então, daí a gente tem o assédio moral clássico, aquele que geralmente a gente conversa, aquele que aparece bastante nas ações trabalhistas. Eu estava sofrendo perseguição pelo meu chefe, meus colegas me perseguiam, às vezes o superior hierárquico reclama, não, eu não tinha controle sobre os subalternos, tanto é que eles me assediavam. Então a gente pode ter essa vontade de prejudicar o outro. E hoje pode ter um grupo do WhatsApp ali contra o chefe, né? E de repente nesse grupo formar ali uma situação, isso, né? E como é que funciona hoje, Juan? É assim, porque com a tecnologia, tudo é muito filmado, é muito gravado, tem grupos. Isso tudo serve como prova, né? Serve, mas a gente precisa lembrar o seguinte: a extensão, a nossa vida digital, a nossa experiência nas redes sociais, elas não é uma experiência diferente da experiência que nós temos no mundo real. Sim. Né? As mesmas proibições que nós temos no mundo real, a gente também tem as proibições nessa vida virtual, nesse mundo digital. Então, as mesmas cautelas que a gente diz que as pessoas precisam ter no dia a dia, é a cautela que a pessoa precisa ter nos grupos de WhatsApp. Por exemplo, você não chegaria para o seu empregador e falaria que você odeia o trabalho e esperaria que a empresa fosse acabar. Isso, você não falaria, não chegaria para ele, porque você sabe que se você chegar e falar isso, você vai ser demitido na mesma hora. Mas por que então postar algo parecido numa rede social? Sim. Então a gente vê que existem excessos cometidos, de repente a pessoa usa a rede social como uma forma de desabafo, e redes sociais não é lugar de desabafo. Isso é importante também, né, colocar. Então ela utiliza a rede social como uma forma de desabafo, e dependendo como for o desabafo que a pessoa colocar lá na rede social, seja no grupo de WhatsApp, seja no Instagram, no Facebook, qualquer rede social que a pessoa utiliza, esse desabafo ele pode acabar acarretando uma demissão, se não uma própria demissão por justa causa, quando configurado alguns dos aspectos que a lei permite, como na demissão por justa causa. Sim, eu sei se você lembra, não vou citar nomes aqui, né, porque são colegas e profissão de jornalistas, mas tiveram alguns casos nacionais até, depois virou local, assim, que a pessoa foi lá e expôs uma situação de assédio moral dentro da empresa, e depois eu sei, porque eu conversei com a pessoa, ela se arrependeu de ter exposto, mesmo ela tendo certa razão, digamos assim. Não é o melhor caminho, né? Você expor na rede social e um desabafo, às vezes, né? Que a pessoa vai lá e coloca. E não acho que é uma intenção de ganhar seguidores, mas ela quer falar daquele assunto porque se sente prejudicada, mas não é o ambiente correto. O ambiente correto é ela procurar uma área jurídica da empresa ou, né, procurar alguém para falar sobre o assunto, né? A gente aconselha que as empresas, principalmente as empresas que tenham um maior porte, né, empresas de médio e grande porte, elas possuam uma área de compliance. Porque é justamente no compliance que o empregado vai poder fazer uma reclamação contra um assédio que ela está sofrendo. E hoje as empresas estão se adequando a isso, né? Estão se adequando, tá? A gente pode dizer que hoje o compliance ele se tornou a regra em praticamente todas as empresas de médio e grande porte. Empresas de pequeno porte, a gente ainda vê que tem uma administração um pouco mais próxima, um pouco mais, a gente pode dizer, algumas até familiares, né? Mas nas empresas de grande e médio porte já existe um departamento específico e geralmente é um departamento de compliance quem faz esse ali que você vai, né, tentar resolver a situação, né? Antes de torná-la público, né? Ou, né? Porque as pessoas tornam público antes de qualquer... porque quando você torna público, ainda que seja um fato verdadeiro, a gente tem que pensar que a primeira coisa que você precisa fazer para tornar algo público é você ter provas concretas do fato. Porque a primeira consequência vai ser a outra parte que está sendo denunciada querer tirar satisfação. E às vezes ela vem com uma resposta que pode não ser condizente com aquilo que você está... Exatamente. Né? Às vezes a gente tem uma avaliação equivocada do fato. Às vezes, eu advogo para empresas, né, até por essa minha preocupação com relação ao ambiente empresarial.
de uma forma a tutelar os interesses dos meus clientes, o interesse das empresas para as quais eu trabalho, mas a gente vê que as empresas elas precisam tomar um pouco de cuidado com relação ao tratamento, um pouco de cuidado, não, muito cuidado com relação ao tratamento dos empregados. Então, uma empresa ela não pode admitir que um empregado ele esteja sendo assediado moralmente por quem quer que seja. A empresa ela precisa cuidar desse empregado, ela tem a obrigação de cuidado. Agora, se ela identifica que o empregado está sendo assediado, ela precisa tomar precauções. Aí, quais são as precauções legais? Aí vem dentro daquele aspecto multidisciplinar que a gente estava conversando que poderia ter. Poderia ser necessário um apoio psicológico para o ofendido, né? O ofendido ele pode ter necessidade de um apoio psicológico, um apoio jurídico, para saber qual é o grau, qual é o nível de dano que foi causado, inclusive como reverter ou minimizar um eventual dano que já se estabeleceu. A gente poderia ter o apoio, o acolhimento, né, que a gente poderia dizer, o acolhimento dentro da empresa, um grupo dentro da empresa feito para acolher empregados que estejam na mesma situação. Então, tem N fatores que a empresa poderia tomar o cuidado. O que não pode existir é a impossibilidade do empregado reclamar sobre um eventual assédio. E ficar por isso mesmo, assim, né? Isso aí, sabe, isso. não vamos... É coisa dele, né? E não vamos fazer nada. A gente vê, às vezes, algum aspecto. Às vezes, o assédio é cometido pelo dono da empresa. E aí, o que o empregado faz? Exatamente. Uma das coisas que a gente tem que ver, até em complementação à informação, se realmente foi um assédio, foi um mal entendido. Muitas vezes se confunde nos processos trabalhistas mal entendido com assédio. O que pode acontecer? É como num jogo de futebol. Eu sei que você gosta bastante de futebol. Sim. Inclusive, acho que deve estar meio triste ultimamente. Estamos com uma situação meio delicada aqui, né? Nós dois estamos na mesma situação meio delicada aqui, uma Série B que parece que pode se tornar uma Série C, né? Pode se tornar uma Série C. Do jeito que as coisas estão indo, né? Então, mais um exemplo do futebol. É uma boa, hein? O exemplo do futebol. O que acontece? O jogador, ele dá uma entrada um pouquinho mais violenta, mas ele não gostaria de ter dado essa entrada mais violenta. Ele, sei lá, na hora ele não conseguiu controlar a intensidade da chegada que ele deu, na hora ele não conseguiu antever que aquilo poderia colocar o outro jogador num risco, ele vai lá e faz uma falta grave. A gente vê que tem uma discussão lá na hora, se o juiz não controla, pode ter um tumulto, pode ter uma briga, mas depois o que acontece? A gente sabe que, às vezes, muitos jogadores de futebol de times, inclusive adversários e rivais, eles são conhecidos, têm amigos comuns ou, inclusive, são amigos uns dos outros, frequentam os mesmos lugares. Depois eles conversam e depois há um pedido de desculpas. Foi um mal entendido, eu medi errado. É uma convivência, convivo muitas vezes com mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a família, às vezes, né? Exatamente. E então, esses mal-entendidos podem acontecer. Então, a gente precisa saber, está acontecendo uma tentativa contra o empregado, um atentado contra o empregado, ou o que está acontecendo, na verdade, é algo que, uma situação específica ou algo específico que alcançou um patamar um pouquinho maior. Então, porque, desculpa cortar, mas porque uma coisa que está acontecendo muito, não é com relação a isso, e não é. Você viu já a história das pessoas do Uber, que a pessoa, os motoristas estão gravando as corridas porque tem gente que entra para dar o golpe, né? No Uber lá, fala que o cara, não sei se você chegou a ver na internet, que o cara postou lá que a moça começou a falar que ele tinha batido nela. Ele falou, você bateu em mim, ele tá batendo em mim, pra não pagar a corrida e ir lá no aplicativo e detonar o cara, entendeu? Coloca uma nota mínima para o cara, uma reclamação, ele pode, inclusive, ser excluído. Ser excluído, exatamente, Então, a gente tem... Lidar com pessoas, você sabe, né? No teu trabalho, você lida com pessoas. O tempo todo, né? Então, lidar com pessoas é sempre um desafio. Esse livro que foi escrito sobre saúde mental, ele trata bastante sobre os desafios que é tratar com pessoas. Então, a gente sabe que existem regras que elas precisam ser seguidas. Essas regras, elas nem sempre estão na lei.
ou nem sempre estão na lei, agora falando já sim, do jeito sim. mais jurídico, Legal. como advogado, né? Às vezes elas não estão na lei de um jeito objetivo. Que seria, por exemplo, diferente do Código Penal, onde você vê um não matar. Eu sei que se eu matar alguém... Matar alguém, você sabe que vai ter consequência, né? Eu vou cometer um crime, né? Não roubar, não furtar. Então, a gente vai ter alguns dispositivos negativos no direito penal que são muito fáceis de você antever. Agora, como que eu vou dizer a lei do trabalho proíbe o assédio? Mas o que é o assédio? O que é o assédio? Eu preciso entender o assédio. E o assédio não é um assédio. A gente tem vários tipos de assédio. No meu livro eu trato sobre 5 tipos de assédios que eles são nucleares, que são assim os assédios que eles são os mais vistos no dia a dia. E deve ter mais, né? Empresa. Sim, são os mais importantes, são mais visíveis. São os mais visíveis. No meu livro eu trato sobre o assédio moral, que a gente conversou bastante até agora. Eu trato do assédio sexual, né? Que esse já é mais falado antigamente, assim, que já no tempo, né? Claro que agora, mas é mais o isso. moral assim, ainda tá, né, engatinhando. O sexual... O moral ele tem um histórico bem forte na Justiça do Trabalho, tanto que a partir da Constituição de 88 passou a ser reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para julgar indenizações por dano moral. Então, o sexual, a moral... Moral, o assédio organizacional, que o assédio organizacional é um pouco mais difícil de você identificar, porque você precisa entender se aquilo... Que falava no seu livro primeiro, né? É o objeto do meu primeiro livro. Mas saber se aquela prática que a administração está utilizando é uma escolha de gerenciamento violento ou a violência ela decorreu de outra parte. E é difícil da gente identificar. A gente tem mecanismos jurídicos para a gente poder estabelecer corretamente qual o tipo de assédio que foi. Mas o organizacional é aquele que você tem, inclusive, assédio em cascata. Você tem os gestores assediando os subalternos assediando a gerência assediando os colaboradores e os colaboradores assediando os terceirizados. E isso tudo, muitas vezes, ele é quisto pela empresa. Quando ele é quisto pela empresa, quando a violência é a gestão da empresa, a gestão eleita pela empresa é a gestão violenta, aí a gente vai ter o assédio organizacional. Então, muito do que a gente vê, por exemplo, de exemplos. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos. Tem empresas que elas apenas colocam em cargo de chefias homens. É um tipo de violência de gênero. Gênero, sim, isso. Exatamente. Ele poderia ser considerado, como eu falei, tem vários tipos de assédio. O assédio de gênero eu não trato no meu livro. Sim. Mas esse exemplo ele tá dentro um assédio de gênero, mas ele... por ser uma conduta da empresa, por ser algo que é inerente à própria empresa, é algo organizacional, ele é tratado dentro do assédio organizacional. Ou então, de uma forma religiosa, lá só trabalha aqui... não aceito que você seja da intolerância religiosa. Isso. Teria casos dessa forma. Um tipo, até você trouxe a intolerância religiosa, eu já emendo um tipo que é muito novidade para a gente, porque a gente começa a perceber um crescimento disso, até datado, a partir de 2013 a gente começa a ver uma crescente, e quando a gente chega em 2018 e principalmente 2022, a gente viu que tinha perdido o controle sobre isso, que é o assédio eleitoral. Teve muito, tem que votar na pessoa. Isso. Né? A ameaça de perder emprego se não votar no determinado candidato. Tem que fazer campanha para um candidato. Fazer campanha para candidato. Tem que, então a gente vê que o voto é livre. A pessoa ela não pode ser tolhida no seu direito individual de decidir em quem ela vai votar ou em quem ela vai fazer campanha ou se ela vai ficar quieta. Né? Todo mundo é livre para tomar decisão. Então o empregador ele não pode obrigar o empregado a fazer propaganda para determinado candidato, ou não pode obrigar ele a concordar com determinado candidato, ou até mesmo ele se abster de elogiar outro candidato porque ele não é o candidato que a chefia, a gerência gostaria que ele tivesse. Mas no caso, por exemplo, que exista isso numa empresa, né? Dentro de uma empresa, numa empresa, que exista esse tipo de assédio eleitoral, é difícil o colaborador, embora eu ache que esteja errado, mas ele, que ele vai... Aí que tá. Acontece muito isso, o cara vai na rede social reclamar, ou de repente vai espalhar notícia, tá acontecendo isso, mas como que faz para juridicamente ele se proteger e não perder o emprego, digamos assim, né? Olha, são duas coisas que são muito difíceis de fazer. Como eu falei, ele parte de um bom senso do empregador,
né? O empregador ele precisa ter o bom senso que ele não pode fazer isso, e caso ele tenha feito, ele precisa corrigir esse erro. E ele parte também de um bom senso do empregado de como é que ele deve se comportar numa situação dessas. O que a gente mais indica é, no caso de você ter um assédio eleitoral, ir atrás do sindicato, da categoria, ou mesmo do Ministério Público do Trabalho, que é onde ele pode resolver isso ele pode fazer, inclusive, uma denúncia anônima, sim, ele parte para o inquérito civil para apurar. Tanto que muitos casos que tivemos de condenações sobre assédio eleitoral, eles vieram de denúncias anônimas de empregados que estão dentro da empresa. Sim. Tá? Como eu falei, o empregador, ele não é uma pessoa que ele acorda pela manhã e se pergunta como é que eu posso fazer para prejudicar a vida dos meus colaboradores. Às vezes, uma decisão que ele toma, a decisão administrativa, está num manual de administração que ele leu, acabou de teve um curso final de semana falando, sabe como melhorar a produtividade da tua empresa? Você pode melhorar fazendo isso. Aí ele vai lá e estabelece isso que foi falado no curso, e isso é configurado assédio organizacional. É que hoje em dia tem muita questão da produtividade, a questão de você... se não for você, outros vão querer teu lugar, né? Não, quando a gente fala em produtividade, é muito difícil a gente mensurar o quanto é ruim você destruir a saúde mental do teu empregado. É difícil mensurar isso aí em valores, mas estima-se que em 2024 houve um prejuízo mundial por causa de aspectos psicossociais, né? Por causa de adoecimento mental dos empregadores, em torno de $1 trilhão. Sim, e gera custos para a empresa e vai afastar. Geralmente pode até afastamento desse seu colaborador, né, por questão de saúde. Eu acho que muita gente acaba sendo afastada, né? O afastamento, a gente tem números também. O ano passado, só no ano de 2024, foram 440 mil afastamentos por doenças mentais. Né? Em 2023 foram se não me engano, 60 mil. Então a gente teve um aumento de 440 mil. Teve no total 500 mil afastamentos em 2024, 440 mil a mais do que havia tido em 2023. Ou seja, a gente vê que a gente está entrando numa verdadeira epidemia de adoecimento mental de colaboradores, de trabalhadores. E você acha que, assim, até no teu livro, até no início, logo cita lá, que o teu livro primeiro foi feito, você falou, o primeiro foi em 2014. Esse foi pós-pandemia, né? Pós-pandemia. E ali você cita várias questões o que a pandemia causou, né, nessa questão do assédio, da questão toda a questão trabalhista. O que isso mudou, assim? O primeiro aspecto que a pandemia causou, a gente pode dizer que foi o aspecto dentro do psicológico, né? Foi o medo do futuro. Sim. Então, quando a gente fala que muitas coisas aconteceram pós-pandemia, ele começa com o medo de você sair na rua, pegar uma doença e acabar falecendo por essa doença, ou tendo consequências graves, como até hoje a gente vê que pessoas tiveram sequelas irreversíveis ou que estão fazendo tratamento ainda para reverter sequelas por causa do Covid-19. Então, isso já começa a ter um abalo mental. Depois disso, veio o lockdown. Com o lockdown, o empregador entrou dentro da casa do empregado. E o empregador entrando dentro da casa do empregado acabou tendo uma mistura entre a vida pessoal do empregado e o seu trabalho. Não tinha divisão mais, né, praticamente. Eu até... Né? Tem um seriado muito bom, eu não sei se você já assistiu, ele tem uma premissa bem interessante, ele é da Apple, chama-se Ruptura. Sim. Ruptura. Para quem não assistiu Ruptura... eu recomendo. É um seriado que eu recomendo bastante, principalmente a primeira temporada, acho genial. A segunda, ela começa a ter algumas questões que eu acho que fogem do começo. Como toda série, né? Como toda série, né? Mas ela não deixa de ser interessante por causa disso. Mas são pessoas que elas trabalham numa empresa e elas instalam um chip
chip no cérebro, aonde a partir do momento onde elas entram na empresa, elas se tornam uma pessoa que ela só tem conhecimento de coisas sobre o trabalho. Sim. Ela esquece completamente a sua vida pessoal. E quando ela sai da empresa, ela só lembra da sua vida pessoal. Ela esquece completamente os fatos acontecidos no ambiente de trabalho. Então, quando a gente tem a pandemia, a gente tem absolutamente o contrário. As pessoas que tinham uma vida, conseguiam equilibrar a vida e trabalho, passaram a ter o trabalho dentro de casa, reuniões feitas dentro de casa. Eu sei porque na época eu trabalhava como professor, então às vezes... Dava aula dentro de casa. Eu estava dando aula dentro de casa. Assim. Então, dar aula na época da pandemia por videoconferência era algo que era muito delicado, porque primeiro que você não sabia se as pessoas estavam assistindo ou estavam dormindo. Né? Meu filho tapava, sabe, a telinha, ele colocava um durex assim, para poder ficava lá embaixo. Mas aí era criança, né? Mas assim, também... Na faculdade acontecia também, você não tinha, Às vezes a gente estava dando aula e ficava muito tempo em silêncio, sem ninguém fazer uma pergunta. Tá lá sozinho, tava só ligado lá, né? Eu dava 3 horas de aula direto. Então, era 3 horas comigo falando. Eu acho assim, quem conseguia assistir a aula inteira era guerreiro, porque eu falando por 3 horas dá um sono. Dá um sono, mas é qualquer pessoa, né, que fica 3 horas ali no digital. Então, isso mudou, né? E aí veio... E daí o que acontece? Quando a gente fala na pandemia, então a gente teve um adoecimento pela própria doença que estava circulando. O risco de todo mundo achar que podia morrer ali naquele momento, né? E daí mais complicações do trabalho, porque com o trabalho dentro de casa eu não consigo separar a minha vida pessoal do trabalho. Às vezes a minha vida pessoal atrapalha o trabalho, às vezes o trabalho atrapalha a minha vida pessoal. E quando não, muitas vezes o trabalho acaba ganhando uma proporção dentro da vida da pessoa muito maior do que aquilo que ela utiliza para benefício próprio. Acabou que não tem mais, assim, aquela coisa, estou indo embora e a partir de agora eu vou fazer minhas coisas. Não tinha mais. Não tinha mais isso. Não tinha horário mais para trabalhar. Então, algo que já vinha se desenvolvendo, que era a síndrome de burnout. Burnout o esgotamento total que a pessoa sente. Inclusive, sobre o burnout, uma coisa, né, que vários até... Aí começou a se falar bastante e até teve gente jornalistas, que é da minha profissão, né, que acabaram saindo, pedindo a demissão até, por estar com burnout e não ter o compliance da empresa para fazer essa gestão, né? O burnout é uma questão muito delicada. Então, o que a gente vê a partir da pandemia é justamente uma epidemia de burnout. E a gestão, após pandemia, ela mudou, porque a partir do momento onde ela passa a ter o controle total sobre o tempo do empregado, inclusive fora do ambiente de trabalho, muito devido também à reforma trabalhista, que acabou flexionando várias normas trabalhistas, né? A gente tem, então, um empregador cada vez mais intrusivo dentro da vida do empregado. Sim. E isso faz com que o empregado ele acabe desencadeando aquele empregado que aceita, quanto mais ele aceita o novo método de gestão, maior a chance dele adoecer e adoecer ainda mais rápido. Porque se ele tentar fazer aquilo que está sendo pedido para ele, ou o dever dele, o dever que ele tem para fazer sobre aquilo, ele pode acabar apresentando sintomas múltiplos, desde a gente começa hoje com a volta, a saída do home office, o retorno do trabalho presencial. A gente vê, por exemplo, muitos casos de pessoas que se atrasam por querer, muitos casos de pessoas que faltam porque elas não têm vontade, às vezes, de sair da cama, não têm vontade de fazer qualquer coisa, muito menos pensar no muito menos pensar no trabalho. Então, aumenta o crescimento desse tipo de doença e o trabalho ele vai acabando gerando uma produtividade muito menor do que esperada pelo empregador. Às vezes, se o empregador respeitasse, como eu falei, esse diálogo é com os empregadores, com os gestores, né? Respeitasse, tivesse normas que elas fossem normas negociadas com o empregado, normas que fossem que regulamentassem bem essa separação do empregado poder ter uma vida fora do trabalho, né? Porque a vida dentro do trabalho também é uma vida a ser vivida e uma vida que pode ser
vida completamente, inclusive se a empresa ela der condições, pode ser uma vida muito produtiva e gratificante, e você não vai ter apenas o salário como motivo de você ir trabalhar, você vai ter o aspecto que você vai querer crescer como pessoa. Então, o trabalho pode propiciar tudo isso, sim. Agora, como propiciar tudo isso dentro desse aspecto, dentro dessa epidemia que a gente está tendo de doenças mentais, e o burnout é uma das doenças mentais, né, que a gente identifica, como é que o trabalho ele vai poder realizar aquilo que ele pode realizar dentro da pessoa? Muitas vezes a pessoa está trabalhando com salários bons. Às vezes o salário não é o problema, às vezes é o local de trabalho, é o ambiente tóxico de trabalho. A gente assim, a impressão que se tem, assim, né, que antes antigamente era normalizado isso, que tinha que ser um ambiente ruim mesmo, né, e ali você tava a trabalhar, não tá para ficar pensando em bom ambiente, não, você quer bom ambiente para quê, né, entendeu? Mas a gente transporta um tipo de vida, por exemplo, quando a gente não tinha computador, não tinha smartphone, a gente transporta o mesmo tipo de vida para quando a gente tem esses outros mecanismos. Agora, por exemplo, para ter essa conversa com você, a gente tem que colocar o celular em modo avião, porque senão vai começar a disparar a ligação. Não vai parar, não tem horário mais praticamente, né? Não tem. Tanto que eu vi lá, no seu caso, até bacana, muitas pessoas, você coloca lá no WhatsApp, tem, agradeço sua mensagem, né? Isso, é uma mensagem automática de disponibilidade. Dizendo que você vai estar disponível naquele momento, naquele horário, mas que depois você vai... Não, mas sabe que eu aprendi a fazer isso, sabe por quê? Eu tenho clientes muito legais, e clientes muito legais e clientes que têm a cabeça muito, assim, numa voltagem, numa velocidade muito maior do que a gente vê das pessoas. Então, são clientes que eles estão o tempo todo pensando em assuntos que eles poderiam melhorar dentro da empresa deles. E muitas vezes são temas de direito do trabalho. Às vezes eu sofro de insônia, então às vezes eu estou 3 horas da manhã assistindo filme. Às vezes eu estou assistindo filme 3 horas da manhã. Aí, pela 10ª vez assistindo... Pela 78ª vendo Blade Runner vez... à noite. Não, vendo Forrest Gump. Forrest Gump é o meu filme de insônia. Sim, eu estou com insônia, assisto Forrest Gump. Bom filme. Estou quase decorando as falas. Mas você está lá, distraído lá, aí 3 horas da manhã vem a mensagem. Aí eu tenho outro problema. Eu não consigo, porque o WhatsApp ele te dá uma sensação de urgência que o e-mail não te dá. Né? O e-mail você sabe, recebi um e-mail, posso responder amanhã. Mas o WhatsApp me parece que eu preciso responder agora. E se o cara visualizou que eu não respondi, né? Meu Deus do céu. Acontece isso. Acontece isso. Às vezes você vê a mensagem, você não pode atender por algum motivo, e a pessoa liga... 15 minutos depois ela está ligando porque você não respondeu o WhatsApp. Como você não atendeu? Você pode estar dirigindo, você pode estar não... Né? Então, olha só, essa velocidade ela é fruto da atualidade. Mecanismos modernos e mais o tipo de gestão. Mas ela pode ser classificada dentro de uma das hipóteses de assédio organizacional. Sim. Né? Mas eu, como sou profissional liberal, eu não tenho assédio organizacional, eu tenho relacionamento com os meus clientes. Sim. Então, para evitar ser grosseiro, de não responder o WhatsApp, para evitar que me dê aquela sensação de que eu não estou cumprindo... A mensagem. A mensagem. Neste momento, eu não estou disponível... Você está falando respondi, né? Respondi de alguma maneira. Responde automaticamente. Nesse momento, eu não estou disponível. Se for algo urgente, favor entrar em contato com o escritório, né? Que alguém poderá solucionar de madrugada. Ninguém vai ligar para o escritório, né? Sabe, não tem ninguém lá. Mas assim que eu estiver disponível, eu retorno a sua mensagem. Isso me fez muito bem, sabe? Muito bem. Que daí alguma coisa você está respondendo, né? Isso, você não está deixando no vácuo a pessoa. Exatamente. E a pessoa sabe, quem trabalha comigo, geralmente a gente tem relacionamento de anos com os mesmos clientes, né? Então eles sabem que se eu não estou respondendo é porque eu não posso responder. Não é porque eu não quero responder, eu tô, né? Então, fora do horário, eu comecei a cortar um pouco para que eu possa ter também um pouco de vida fora do trabalho. E é importante para você poder também se reciclar e estar preparado para os momentos de trabalho também, né? Igual eu falei, isso, como a gente está falando de eletrônico, né? Isso pode gerar, inclusive, um assédio digital. O assédio digital é uma novidade, né? Que a gente vem verificando, que pode ser desde a obrigatoriedade que você tem do empregado de não se desligar, ele ficar o tempo todo conectado, porque a qualquer momento pode surgir alguma demanda da empresa, tanto quanto a usurpação
da identidade digital da pessoa. Como, por exemplo, empresas que determinam que os empregados nas suas redes sociais fiquem postando promoções ou propagandas da empresa. Ou que os empregados cedam as suas próprias redes sociais para os interesses da empresa. Ou a fiscalização da empresa sobre aquilo que o empregado está postando. Que caso ele poste alguma coisa que seja contrário àquilo que aos interesses da empresa, ele pode vir até a ser demitido. E quando eu falo contrário aos interesses da empresa, não é dizer que o concorrente é melhor. É, de repente, alguma, como a gente falou, até puxando o gancho eleitoral, seria, por exemplo, uma empresa que o gestor ele tem um candidato favorito e a outra parte se posiciona favorável ao que disse outro candidato, e isso pode gerar uma demissão. Né? Então, isso está dentro do assédio digital, está dentro do assédio eleitoral e também está dentro do assédio digital, porque a gente também tem a liberdade, dentro dos limites que a lei nos dá, de fazer aquilo que a gente possa fazer. A gente tem algo que se discute muito hoje em dia, é a questão da liberdade de expressão, né? A gente sabe que a liberdade de expressão, ela não é um direito fundamental, e não existe direito fundamental que seja absoluto. Ou seja, a liberdade de expressão tua termina onde... Quando começa no outro. Começa o esse é o grande ponto que hoje está muito, né? Tá difícil a questão de entendimento debate hoje. Então, eu tenho a liberdade de expressão dentro daquilo que a lei me permite de me manifestar sobre qualquer assunto. Ou dentro daquilo que as regras da plataforma também, porque hoje em dia você tem regras dentro de plataforma também. Então, se eu estou dentro das regras, eu posso me manifestar. Mas eu não posso ser punido por fazer uma manifestação. Mas, doutor, você não acha importante que, por exemplo, o colaborador também, não é questão de, por exemplo, claro que eu posso o que eu quiser na minha, hoje, né? Mas, cara, tipo, eu tenho que pensar, isso pode me prejudicar. Uma postagem, aí você tem que também fazer uma análise, né, de se vale a pena. Por exemplo, eu tenho minha empresa de comunicação, na assessoria, tipo, não é interessante para mim me posicionar politicamente, mesmo que eu tenha as minhas convicções. E não é uma censura, não, é isso, mas eu vou me prejudicar, sim, porque se eu tenho que olhar se isso interessa para mim e eu entrar nessa discussão. Sim, é a autolimitação que a gente faz, a gente se impõe. Na verdade, viver em sociedade... O direito, ele existe porque se as pessoas soubessem viver sem gerar problema... Não tinha, precisava de nada. Advogado ia morrer de fome. Morrer de fome, exatamente. Né? Então, para isso, a gente precisa de regras. Sim. Então, as regras, elas precisam ser seguidas. Só que a gente precisa conhecer as regras. Então, muita gente, a gente critica, ou critica algum fato ou alguma impossibilidade de exercer plenamente o nosso direito à liberdade extrema, porque existe alguma norma que regulamenta essa nossa liberdade e a gente desconhece a existência dessa regra, desconhece a existência dessa norma. E eu acho que também a questão, até além da questão das normas trabalhistas e da empresa, são as normas sociais, né? Sim. Porque... assim, você no trânsito, então tá, meu carro corre, chega a 100, 180, então eu vou... Não preciso chegar nesse... eu posso, entendeu? Você pode, mas aí tem uma série de coisas que vai implicar, né? A gente precisa ter bom senso. Bom senso, exatamente. Mas me lembrou até uma história engraçada, não sei se eu posso contar essa história. Conta tudo. Só um parênteses agora, já falei de história engraçada, eu conheço o Juan há quantos anos? Desde 1998, cara. A gente fez faculdade um pouco juntos, né? Que você fez comunicação, fez publicidade, propaganda. Estudamos 2 anos juntos. E ele faz parte da criação da Comando, porque a gente tinha o Comando Bozo, né? Que era o nosso jornalzinho, jornalzinho, porque não deixava a gente escrever no jornal da faculdade, e a gente criou o nosso, né? Não, era de humor. E a gente não tinha limite. Era bom. Você sabe que eu achei alguns jornais daquela época. Muito bom. Era bem feito, muito bem feito. Era bem feito. A gente era engraçado. A gente tinha um potencial para ser um novo Cacete e Planeta. Tinha potencial para... Hoje, seria o Whindersson Nunes hoje. Mas é que aquele tempo não tinha. Se tivesse, cara, rede social, naquela época a gente tinha estourado, porque a gente tinha que fazer no papel lá e não tinha onde publicar mais. Se tivesse um Instagram naquela época, nossa, imagina o Instagram naquela época, nossa, cara. Não, e o nosso público era muito restrito, porque a gente imprimia e distribuía na própria faculdade. Não tinha recurso para outro lugar, né? Não, era mas e outra, a gente imprimia, depois ficou caro para imprimir. Lembra que a gente fez? A gente meio que furtou um carimbinho da universidade para colocar nos locais para espalhar, porque ele é autorizado, né? Tipo, ele fez isso, desculpa aí, mas ele pegou carimbo para garantir que ali ficasse. Coisa de jovem, né? Jovem que não faz esse tipo de coisa, mas não viveu a juventude. Inclusive, você se lembra, na formatura da minha, do jornalismo, foi o nome da turma, né? Turma Comando. Comando, né? E não foi a gente que escolheu, a turma que quis que fosse.
Então, acho que isso tudo foi... Não, e era legal que o pessoal gostava. A gente tinha uma e a gente também não era muito correto em algumas coisas, assim, né? Com relação... Hoje em dia, a gente analisaria melhor, né? As críticas. Não, hoje a gente pensaria melhor no que a gente queria escrever, né? Naquela época, a gente escrevia sobre tudo. Escrevia sobre tudo e falava dos outros de uma forma, às vezes, não muito adequada, né? Sim, mas, enfim... Não, mas a história engraçada que eu ia contar sobre bom senso nas redes sociais é uma história que eu li na internet esses dias atrás. Eu nem sei se ela é verdadeira ou não, mas de qualquer jeito eu achei uma história muito, muito boa. Muito boa porque ela é completamente inadequada. Sim. Mas a pessoa resolveu usar a câmera do celular como espelho para ela fazer uma depilação íntima. Olha que beleza, hein? O que aconteceu? Ela me fez uma live... uma live no Facebook para todos os contatos, mostrar sem querer o que ela estava fazendo. Né? Então, tipo, nada contra usar o celular como espelho, mas a gente precisa saber que existem coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, muito cuidado, exatamente. Não é faz o que quiser, né? Tem que... Sim. E às vezes sem querer também, mesmo sem querer, tem que tomar cuidado, né? Porque lembra que nas lives antes que aparecia o cara pelado atrás, assim, na época das lives também, assim... Não, eu vi um vídeo dessas lives, na verdade eu vi um vídeo, coisas que deram errado durante as lives de pandemia. Só que esse era de uma reunião. O rapaz, no meio da reunião, ele simplesmente pegou o celular, foi até o banheiro. Eu não sei se ele achou que tinha desligado a câmera, não sei. Tirou a roupa, colocou o celular em cima da pia e foi tomar um banho, e todo mundo escutando ele tomando banho, e ninguém sabia o que fazer, e de repente, não sei porque termina aí o vídeo. Aí. Mas teve situações bem interessantes assim da época. O pessoal... tinha aquela história, né, que o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira faziam o Jornal Nacional de Bermuda. A gente achava... Acho que o Cid Moreira te confirmou essa história. Confirmou, né? Daqui pra baixo. Você tá de bermuda ainda, inclusive. Né, eu tô de bermuda, tô de sunga, na verdade. Claro, tá de sunga, né? Eu também. Tá calor, sunga, esquentou estilo hoje. César, novela Vale Tudo, de 88. Exatamente. Eu tô de sunga e tava de peruca loira, porque tava fazendo uma investigação. Então, o trabalho investigativo, só que chegou aqui. Tá aqui pra cima, vocês estão vendo que tá tudo normal, mas vocês não sabem como é que tá pra baixo. Pra baixo tá tudo normal. Depois eu levanto depois agora vai segurar a audiência. Quem é confirmar, depois vai ver. No final vai ter uma imagem de corpo inteiro, só para vocês conferirem. Aqui, não é brincadeira o negócio. Então, isso até me leva ao que eu estou pensando em escrever uma parte 3 dessa mesma história. Sobre bermuda e usar... Não. A parte 3 da mesma história é o que eu estou pensando, já estou começando a ler, começando a juntar informações. Agora, eu já escrevi um livro para academia, né? um livro para a parte jurídica, para o setor jurídico. Agora escrevo para o setor empresarial e escrever um livro focado também para os trabalhadores, com normas, esclarecendo. Isso é importante, hein? Porque muitas vezes é a questão, assim, a empresa, mas também como é que o colaborador também, exatamente, né? Então, como eu falei, a gente precisa ter regras e as regras precisam ser claras. Isso que eu ia falar, que às vezes a dificuldade da empresa também é não deixar claras essas regras e depois falar, você não sabia, mas, cara, se você não... Você tem que deixar claro, né? Precisa ter uma orientação, precisa ter comunicação. Inclusive, algo que eu sempre recomendo para as empresas com as quais eu trabalho é que rotineiramente, exatamente, você refaça as mesmas conversas, as mesmas reuniões para tratar sobre os mesmos assuntos, porque às vezes o empregado é novo, não pegou uma reunião mais antiga, ou o empregado mais antigo, eu sei porque quanto mais a gente tem conhecimento sobre uma coisa, mais relaxado a gente fica quando está fazendo aquilo. Então, às vezes, o empregado mais antigo ele pode esquecer uma determinada regra que ele já sabia e fazia muito bem. Então, cuidar dessa parte. E cuidar, quando a gente fala que a obrigação da empresa é criar um ambiente saudável, a gente não está falando, por exemplo, a empresa ela é obrigada a fazer o empregado ser feliz, porque a felicidade é uma escolha de cada um. Uma escolha de cada um. Inclusive, tem gente que não gosta de ser feliz, tem gente que gosta de reclamar, gosta de... já é da pessoa, né? Não é o ambiente, não é a culpa do trabalho dela, que é uma infelicidade. Tinha um personagem de um desenho, talvez você lembre, desenho da nossa infância, que era um que tinha uma nuvem de chuva em cima
aquele, o Celso, ou aquele que reclamava tudo, assim. Acho que é o Uruca, o nome dele. Uruca, mas Uruca, eu não lembro de qual desenho é só coisa ruim, né? Isso, tem gente que gosta. Então, não é obrigação da empresa fazer a pessoa feliz ou trabalhar. Até porque... Eu trabalhei com uma pessoa num lugar, eu também, mas que a pessoa parecia o mestre dos magos, é sério, cara. Não, mas não por isso. Cara, tudo, o mestre dos magos chegava reclamando, tipo, o dia tava lindo, mas hoje o ônibus tava uma porra, quando você chegava pra contar qualquer coisa boa, você viu ontem, bacana aquele, né, tava um dia animado, eu fiz isso aqui, mas olha, mas a minha vida, ontem, você não sabe, sempre tinha uma reclamação, cara, você chegava perto da pessoa, vinha com era a pessoa, era a reclamação. Então, é natural, a empresa precisa respeitar a pessoa dentro daquilo, porque senão a gente vai cair em outro tipo de problema, que é um problema que também é identificado ultimamente, que é o chamado positividade tóxica. Sim, vamos lá, o tempo todo, a gente tem que estar feliz o tempo todo e aparentando felicidade, bem-estar e saúde o tempo todo. Eu sei que você é da saúde, corredor... mas não é o tempo todo feliz, né? Não, mas eu, por exemplo, sou sedentário, eu até brinco. Sedentarismo é uma coisa de família. Meu avô era sedentário, meu pai era sedentário, eu preciso ser sedentário. Tem que manter a tradição familiar. Tem que manter alguma tradição familiar. Não, mas eu acho assim, a questão isso é importante, esse negócio que você falou também e de respeito ao que as características de cada um, né? Até porque, quando uma empresa tem que ter características diferentes, né? Se tiver pessoas alegres, lá felizona, vai ser um caos, né? Vai ter a nova harmonização facial, né? Não, harmonização facial, tudo... Eu escutei essa frase ontem, achei muito legal. Harmonização ou homogeneização? Homogeneização facial, Você vai estar harmonizando a face ou deixando todo mundo com a mesma cara. Sim. Então, a gente não pode ter... As diferenças, elas são importantes porque as diferenças, elas obrigam o crescimento do grupo, obrigam o crescimento da equipe. Às vezes até aquela pessoa o Uruca, né? Às vezes até o Uruca é necessário para uma equipe, porque ele vai conseguir identificar quais os pontos aonde você pode estar errando e estabelecer critérios de maneira crítica do que poderia ser feito para melhorar. Então, todo mundo é importante numa equipe e as individualidades, elas têm que ser respeitadas. Então, isso acresce demais a coletividade. É importante, eu noto, assim, algumas empresas que eu trabalho, o papel da pessoa, né, das pessoas do RH é perceberem isso, né? As características de cada um, a qualidade, os defeitos também, né? Mas entender aonde que... Até para não, às vezes... E é que você falou, a pessoa começa com gasto total numa empresa, de repente você percebe que... Porra, o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está desse jeito? Ela não era assim, né? Não, sabe que existe até um nome para esse termo. Que é vou tentar falar inglês aqui. Isso aí, ó, momento importante. Momento importante para tentar, é o quiet quitting. O que é o quiet? O que significa em português? A pessoa, ela desiste de crescer no trabalho de maneira silenciosa. Ou seja, ela faz tudo o que ela precisa fazer, só que ela não faz com aquela vontade, aquela hiper... Porque uma característica do ser humano é que quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente está empolgado com o que a gente vai fazer, não importa se é por muito ou pouco dinheiro. Se eu estou empolgado com o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder fazer. Sim. Isso é natural do ser humano. Agora, quando a pessoa ela chega num nível que ela cansou da empresa, mas ela não quer sair da empresa, fica naquele, olha, se eu sair, talvez o mercado de trabalho tá ruim, talvez eu não consiga me colocar num local de trabalho. Acontece também esperando uma demissão, às vezes também, né? Esperando para não justa causa, mas uma demissão. Isso, que de repente a comprar, né? Então daí a pessoa acaba trabalhando, mas trabalhando, digamos, numa rotatividade muito mais baixa do que um profissional mais que ele esteja com mais vontade, com mais gana, poderia estar trabalhando. Ou muito mais do que ele trabalhava no início. E isso pode ser por fatores pessoais, né? Às vezes a gente sabe que todo mundo tem uma vida e essa vida ela influencia o que a gente trabalha, exatamente. né? Mas às vezes ela pode ser por motivo do trabalho. Será que ele estagnou? Será que de repente ele viu pessoas sendo promovidas que não tinham tanto méritos para ser promovidas como ele teria mérito para ser promovido? Será que aquele aumento que ele merecia já não está demorando muito para acontecer? Será que de repente ele trabalhava muito bem e não recebeu elogios suficientes ou reconhecimento pelo trabalho bem feito que ele fez e agora ele faz apenas um trabalho burocrático?
prático para fazer o trabalho que não é um trabalho ruim, é um trabalho mediano, mas que não sai do mediano. Então, a gente tem esse termo. A gente também tem um novo agora, que apareceu bem recentemente, o quiet cracking. Esse acho que eu falei melhor. O quiet cracking. Que é quando a pessoa, ela simplesmente quebra no trabalho. Tá? Ela diferente daquele que está desanimado, o desânimo é tão grande, mas tão grande que ela não consegue trabalhar. Tá? Então, são relações que a gente precisa identificar. Isso, por exemplo, uma equipe profissional de psicologia dentro do trabalho, ela poderia identificar se isso está acontecendo no ambiente de trabalho e promover estratégias para melhorar esse ambiente. A equipe jurídica poderia dizer, olha, essa melhoria que está sendo proposta pode ser feita, está dentro da lei, está regular. Ou então, a gente poderia ter a utilização de mecanismos, por exemplo, que ela pudesse dizer para a empresa, olha, eu adoro trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar aqui, mas não está dando por causa disso, disso e disso. E isso ser lido e não ser levado em conta como se fosse um problema da pessoa. Então, melhor ser demitido que a gente resolver essa questão. Resolver que também aí que tá, tem mecanismos para entender. Isso, porque a cultura empresarial, ela é dinâmica, ela não é estática. Inclusive agora a gente passa por um período onde as mudanças elas são não são cotidianas, elas são a gente pode falar de hora em hora, né? Igual os números da Telecena. De hora em hora. De hora em hora alguém inventa alguma nova coisa para uma cultura empresarial. Então, esse dinamismo, as empresas precisam acompanhar esse dinamismo. E isso significa as empresas mudarem. Tem uma história que eu gosto muito, eu li num livro chamado A Construção Social da Realidade, e eu gostei dessa história. Não sei se você está com paciência para escutar agora, mas falar. Eu vou contar do mesmo jeito. Conta aí. A história é o seguinte, imagina uma pessoa que ela mora numa ilha deserta, e todo dia ela pesca num rio, e ela pesca do lado direito do rio. Por que ela pesca do lado direito do rio? Nem ela sabe por quê. Simplesmente ela resolveu que ia pescar do lado direito do rio. Aí, um certo dia ela imagina que ela precisa casar, precisa constituir família, né? Chega um momento onde isso a gente vê que pode ser necessário, a pessoa pode pensar que sim ou que não, mas ele, nessa história, ele entendeu que ele queria casar, queria ter filhos. Aí ele vai até uma outra ilha, pede a mão de uma menina em casamento e se casa com ela, e ela vai morar com ele nessa ilha deserta. E eles têm filhos. E tem filhos, e os filhos continuam morando na ilha deserta junto com eles, e ele ensina os filhos a pescar, e a pescar do lado direito da margem do rio, né? E os filhos aprendem, então, que vão pescar lá, não contestam nada, continuam pescando lá, morre o pai dos filhos, e os filhos têm filhos, ou seja, são avós do homem originário, né? E os pais ensinam os netos, então, a pescar, e ensina a pescar do lado direito. E neto, como sempre, é questionador, né? A juventude é sempre muito questionadora, ele começa a perguntar, mas por que a gente pesca do lado direito do rio? Será que não seria melhor pescar do lado esquerdo? Será que não é melhor pescar num lugar mais para cima ou mais para baixo? A gente sempre pesca no mesmo lugar. E daí, às vezes, não tem resposta. E quando não tem resposta, se cria respostas. A gente pesca aqui porque é o certo. A gente pesca aqui porque o lado direito do rio é sagrado. A gente pesca aqui, mesmo que não tenha cabimento, mas porque aqui dá mais peixe. Mas não, foi simplesmente um costume. Que foi virando aqui. E as empresas, quanto mais antiga a empresa, ou quanto mais tempo de empresa tiver a gerência, mais ela vai se acostumando aos próprios costumes, mas mais ela vai se apegando aos costumes que tinham já naquele ambiente, né? E os costumes eles são replicados, mas a dinâmica do mundo moderno ela já não autoriza mais que as empresas elas fiquem do mesmo jeito sempre, isso, né? Uma fórmula que deu muito certo para o crescimento da empresa pode ser que não seja mais o suficiente para a empresa chegar ou galgar posições de mais vantagem e é muito mais mercado. rápido, né? Também muito mais rápido, assim, as mudanças. Sim, são muito rápidas. Então, é preciso entender que, às vezes, pequenas mudanças gerenciais, elas vão fazer muita diferença no aspecto mental dos colaboradores da empresa. Legal. Às vezes, micro mudanças, não precisam ser grandes mudanças, não precisa reinventar a roda, mas a gente precisa, as empresas precisam
num ambiente extremamente competitivo, onde a retenção de talentos é um aspecto que ele é muito importante no mundo atual, no mundo corporativo atual. Então, as empresas precisam estabelecer critérios para você manter esses talentos e para poder se manter competitivo no trabalho. E isso pode ser feito com micro-alterações em determinadas ocasiões. Legal, doutor. Estamos chegando ao final, infelizmente, ali, ali. Mas aí, vamos, para finalizar, como é que faz para adquirir seus livros? Como é que faz para pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho? Como é que faz? Bom, eu convido todo mundo, né, para ir para o meu Instagram, @saúde mental no trabalho 8. Tá? Lá vai ter links para o meu... É 8 número, né? 8 número, isso. 8 número. Saúde mental no trabalho 8 e 8 de número. Ali vai ter o link para as minhas atividades pessoais também, vai ter link para a venda do meu livro. Meu livro hoje ele é vendido apenas pela Amazon. Sim. Tá? Então vocês podem comprar no site da Amazon. A versão Kindle está em promoção. Tá? Tá em promoção. Está em promoção. Então aproveitem a promoção e podem me seguir lá no Instagram, que todo dia tem uma novidade, inclusive, sobre esse mundo corporativo e sobre essas questões sobre saúde mental no trabalho. Muito obrigado, Juan. E só também, lembrando que você também é da música, né? Então, pô, você tem que voltar a tocar, pô. Voltar a tocar. Tô aposentado. Tocar um Ramones aí. Isso aí, então, gente. Obrigado. Vocês que acompanharam o Comando Talks mais uma vez. Obrigado, pessoal daqui do Versa Podcast Studio. Abraço a todos. Até o próximo episódio. Valeu.